Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha apresentação. Chamo-me Magda e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre a aquisição dos grupos consonânticos e os impactos nos desempenhos escritos em crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Essa tese foi escrita por Rita Nazaré Santos, em 2013, e teve como professora orientadora a professora doutora Maria João Freitas. Ela foi organizada com a seguinte estrutura: introdução, enquadramento teórico, metodologia, apresentação e descrição dos resultados, discussão dos resultados e considerações finais e as referências e apêndices. Apresentou como objetivo principal a análise e a descrição das diferenças na aquisição de ataques ramificados e as sequências consonânticas problemáticas no português europeu. Além disso, procurou investigar como essas duas estruturas impactam o processo de desenvolvimento ortográfico das crianças matriculadas no primeiro ciclo no ensino básico em Portugal. É importante lembrar que até o momento haviam pesquisas voltadas para a aquisição dos ataques ramificados, mas não sobre os grupos consonânticos problemáticos. Sabemos que a sílaba é cada vogal ou grupo de sons pronunciados numa mesma inspiração, e que, de acordo com Matheus de Andrade, 2000, ela possui um ataque e uma rima. E a rima, por sua vez, possui o núcleo e coda. As combinações de sílaba variam nas línguas do mundo, porém o português europeu não permite codas silábicas ramificadas e, portanto, apresenta apenas as combinações que vocês veem em vermelho. Assim como o enfoque da autora é sobre a aquisição de ataques e grupos consonânticos, ela começa por descrever os ataques e diz que eles podem ser não ramificados quando estiverem vazios, como no exemplo 1, ou quando estiverem preenchidos com uma consoante, como é o exemplo 2. E também podem ser considerados ramificados quando estiverem preenchidos por duas consoantes. No entanto, essas duas consoantes do ataque são exclusivamente obstruinte mais líquida, para que não sejam violadas as regras descritas no princípio da sonoridade. Portanto, quando os encontros consonânticos não são compostos por essa obstruinte mais líquida, tais como os descritos nessa tabela, são considerados como problemáticos. Um exemplo dessa combinatória problemática é como vemos aqui, TM, com a palavra ritmo. Há então uma incerteza quanto à identificação das fronteiras silábicas da palavra. E Matheus de Andrade propõe resolver esse problema ao postular que os grupos consonânticos problemáticos são constituídos por consoantes heterossilábicas, ou seja, pertencem a constituintes silábicos diferentes e adjacentes. Como podemos ver aqui no esquema apresentado, a consoante 1 do encontro consonântico é considerada como um ataque simples de uma primeira sílaba de núcleo vazio, e a consoante 2 como ataque simples da sílaba seguinte. E aqui temos um exemplo de palavra com o grupo consonântico problemático, que é a palavra pacto. E ela é considerada problemática porque é possível ver que ela possui dois núcleos, ou seja, possuem duas sílabas. Porém, temos uma incerteza se essa consoante número 1 é coda da sílaba anterior ou se ela faz parte do ataque da sílaba seguinte. Em relação ao processo de aquisição dos ataques ramificados no português europeu, Freitas divide esse processo em 4 estágios. No estágio 0, esses ataques ramificados não são considerados alvos possíveis. No estágio 1, existem 2 comportamentos em relação à produção dos ataques. Ou a consoante número 2 do ataque é omitida, ou o ataque inteiro é omitido, ou seja, as duas consoantes. No estágio 2, somente a consoante número 1 é omitida. E no estágio 3, temos 3 comportamentos. O ataque ramificado é produzido com uma posição do esqueleto, ou é inserida uma vogal epentética entre as duas consoantes, e também o ataque é produzido conforme o alvo. E por último, no estágio 3, também encontramos produções conforme o alvo. Já em relação ao desenvolvimento ortográfico, Ferreira e Teberoski definem 5 níveis que as crianças passam até chegar à ortografia-alvo. No primeiro nível, elas confundem um pouco a escrita com o desenho, ou seja, as tentativas de escrita refletem justamente a imagem que a criança tem da linguagem escrita. No nível 2, elas começam a entender que cada palavra tem um aspecto diferente. Já no terceiro nível, as crianças começam a utilizar a hipótese silábica, ou seja, cada letra vale uma sílaba,
E é assim que, pela primeira vez, a escrita vai representar constituintes sonoros. Em relação ao nível 4, elas consideram a hipótese alfabética, ou seja, há mais do que uma letra por sílaba. E no nível 5, cada caractere corresponde a valores sonoros menores do que a sílaba. Vemos a partir disso que o sistema ortográfico do português europeu apresenta certa complexidade. O mesmo grafema pode representar mais do que um segmento, como, por exemplo, o grafema C, que pode representar os sons K e S em coração e cidade. Ou também quando um segmento pode ser representado por mais do que um grafema, como, por exemplo, o som S pode ser representado pelos grafemas S, C, cedilha, 2 S's e X. Exemplo: sala, cedo, dança, passo e máximo. A partir então desta complexidade, cabe a nós nos perguntarmos: por que devemos estudar o desenvolvimento ortográfico da criança? Por qual razão? O desenvolvimento ortográfico da criança nos diz muitas coisas, porque as crianças elas recorrem à oralidade para construir as hipóteses sobre a escrita. E, de acordo com Rebecca Traiman, a escrita da criança proporciona uma excelente janela para o conhecimento de fonologia e ortografia. E, diante dessas postulações, a autora apresenta como questão geral da sua pesquisa a seguinte pergunta: existem ou não simetrias entre desenvolvimento do conhecimento implícito, que é o fonológico, e aprendizagem escrita? A hipótese que ela coloca é de que sim, existem simetrias. Nas questões específicas, as seguintes perguntas: são os ataques ramificados adquiridos antes dos grupos consonânticos problemáticos? A hipótese é que sim, os ataques são primeiro. Qual estrutura apresenta mais sucesso na escrita? Ataques ou grupos? A hipótese é que também há mais sucesso nos ataques. E quem apresenta melhores desempenhos? As crianças do primeiro ou do quarto ano? A hipótese que a autora levanta é que as crianças do quarto ano apresentam melhores resultados. A metodologia utilizada pela autora foi a aplicação de uma amostra realizada com alunos da rede pública do ano letivo de 2012-2013. Ela selecionou 2 escolas, a escola primária de Turquel e o centro escolar de Benedita. Os anos escolares escolhidos eram justamente um do início do primeiro ciclo, ou seja, o primeiro ano, e um do final, quarto ano de escolaridade. E no total foram analisadas 56 crianças. E como foi feita essa recolha de dados? Para fazer essa recolha, ela construiu um grupo de palavras que tinham ou ataques ramificados, obstruinte líquida, ou um grupo consonântico problemático. E as palavras foram escolhidas de acordo com a idade e a experiência das crianças, e estavam presentes nos manuais escolares de cada ano escolar trabalhado. Além de palavras, ela também organizou um conjunto de estímulos visuais que foram retirados ou de manuais escolares ou foram desenhados especificamente para a amostra por um designer gráfico. Aqui podemos ver alguns exemplos de palavras da amostra. Para ataques, primeiro ano, ela usou palavras como bruxa, fruta, planta, flauta. E para o quarto ano, ela usou palavras como astrônomo, africano, atlântico e afluente. Já para os grupos consonânticos, para o primeiro ano, ela usou palavras como gnomo e afta. E para o quarto ano, enigma, oftalmologista, tsunami e Netuno. Alguns exemplos de imagens da amostra, vemos aqui embaixo uma bruxa, um prato, um astrônomo e uma radiografia. Como ela fez então para recolher esses dados? Primeiramente, ela entrou em contato com as escolas, pediu a atuação das diretoras e dos encarregados de educação das crianças, etc. Ela preparou um roteiro de conversa introdutória que utilizou com todas as crianças antes de realizar o teste. E apresentou as imagens por PowerPoint. As sessões duraram em média entre 10 e 20 minutos e foram gravadas com um gravador digital. Esse foi então o roteiro que ela utilizou e dizia: eu vou mostrar-te umas imagens no computador e quero que me digas o que vês nas imagens. Primeiro quero que, depois de veres a imagem, digas o que representa. De seguida, quero que escrevas a palavra que acabaste de dizer.
Por exemplo, na primeira imagem vejo uma uva. Portanto, digo uva e escrevo uva. Entendeste? Agora é a tua vez. Portanto, a criança ela visualizava a imagem e em seguida ela deveria dizer em voz alta o que ela acabou de ver. E por último, devia escrever essa palavra. Porém, em alguns momentos, as crianças não conseguiam entender a imagem. Então, ela dava uma pista semântica. Por exemplo, para a palavra bruxa, ela dizia: a mulher má que voa em cima de uma vassoura voadora. Ou para a palavra osso, por exemplo, aquilo que os cães roem. E caso a criança não conseguisse, nem por nomeação espontânea e nem após esse estímulo semântico, ela repetia toda a atividade. E essa tabela que vocês veem, então, ela servia para manter o controle, se a criança já respondia de imediato ou se precisava de ajuda. Como ela tratou todos esses dados? Ela transcreveu todas as respostas, construiu uma base de dados e realizou uma análise apurada de tudo que encontrou. E ela comparou as divergências dos dados com a produção-alvo. E cabe ressaltar que as taxas de sucesso levaram em conta somente as duas estruturas em análise, e não a produção total da palavra. Ou seja, se a criança produzisse a estrutura corretamente, mas cometesse um erro em outra estrutura que não analisada, ela considerava como certa. Aqui encontramos os dados do primeiro ano. Na oralidade, as crianças apresentaram altas taxas de sucesso nos ataques ramificados e nos grupos consonânticos. Porém, na escrita, elas apresentaram um número maior de produções desviantes, tanto nos ataques como nos grupos. A estratégia mais utilizada pelas crianças do primeiro ano na oralidade para produzir os ataques ramificados é a da construção do encontro consonântico. Já para os grupos consonânticos, a estratégia mais usada foi a da hipêntese de vogal. Em relação à escrita, tanto para os ataques como para os grupos, a estratégia mais usada foi a hipêntese de vogal. Já no quarto ano, na oralidade, apresentaram um total de 100% de produções corretas quanto aos ataques ramificados e 98,5% de produções corretas nos grupos consonânticos problemáticos, indicando-nos que, na oralidade, elas estão produzindo as duas estruturas corretamente. Porém, na escrita, vemos ali que as produções corretas caem um pouco, mas ainda assim continuam elevadas, 89,2% para os ataques e 70,9% para os grupos. Como vimos, então, na oralidade, as crianças do quarto ano apresentam dificuldades apenas com os grupos, nomeadamente com a palavra pictograma, pois elas tendem a reduzir o grupo consonântico e produzir apenas a segunda consoante do grupo. Ora produzem como pitograma ou pitograma. E já na escrita, em relação aos ataques, a estratégia mais utilizada foi a hipêntese de vogal, e nos grupos consonânticos também a hipêntese de vogal. Alguns exemplos de produções orais desviantes. Nos ataques, com o primeiro ano, a criança, ao invés de pronunciar fruta, ela diz furtas. Ao invés de pronunciar bruxa, ela pronuncia bucha. Ao invés de globo, diz gilobo. E no quarto ano, como vimos, não são cometidos os erros nas produções orais dos ataques. Nos grupos consonânticos, por sua vez, no primeiro ano, a criança, ao invés de produzir afta, ela diz áfata. Ao invés de dizer gnomo, ela diz nomo. E ao invés de dizer submarino, ela diz submarino. Aqui a gente pode ver claramente alguns exemplos de estratégias utilizadas pelas crianças, ora com hipênteses de vogal, ora com inserção, ou apagamento da primeira consoante, ou até apagamento da segunda consoante, etc. Já nas palavras escritas, alguns exemplos encontrados com o primeiro ano em relação aos ataques foram flauta sendo escrita como bulata ou como falata, prato sendo escrito como pato, redução da segunda consoante, e no quarto ano a palavra Atlântico escrita como atalântico ou atrântico, e afluente como afluente. Em relação aos grupos consonânticos, no primeiro ano temos pneu, sendo escrito como paneu, submarino como sobedarino e afta como ata.
No quarto ano, temos tsunami como tsunami ou tonami, um clássico exemplo ali de apagamento da segunda consoante. E enigma como enigna, recorrendo ali a uma substituição de segmento. A partir então destes dados, podemos dizer que as crianças de ambas as séries cometem mais erros nas produções escritas do que nas produções orais. E o primeiro ano é o que apresenta a mais taxa de insucesso em ambas as estruturas, as consonânticas e tanto nos grupos consonânticos problemáticos como nos ataques ramificados, revelando assim uma não aprendizagem das mesmas. E então, quais são os tipos de erros mais cometidos pelas crianças do primeiro ano? Em relação aos erros cometidos nas produções orais dos ataques, são em sua maioria de natureza de redução do encontro consonântico. E para os grupos consonânticos problemáticos, a estratégia mais usada é a epêntase. Em relação à escrita, tanto para os ataques como para os grupos, a estratégia mais utilizada também é a epêntase. No quarto ano, no quesito oral, vemos que nos grupos consonânticos, 100% das estratégias utilizadas foram de natureza de redução do encontro consonântico. E para a escrita, vemos que a estratégia mais utilizada também foi a epêntase. Diante disso, podemos concluir que as crianças do primeiro ano realmente cometem mais erros. A estratégia mais utilizada é a de reconstrução, tanto com as crianças do primeiro como com as crianças do quarto ano. Eles cometem mais erros de natureza gráfica do que de natureza oral. Os grupos consonânticos são mais complexos do que os ataques ramificados. E há mais uso de reconstrução na produção dos grupos do que nos ataques. E, por fim, os ataques ramificados são adquiridos antes do que os grupos consonânticos problemáticos. Ao rever as hipóteses, vemos que não existem simetrias entre o desenvolvimento do conhecimento fonológico e a aprendizagem escrita, ou seja, vai de encontro com a hipótese levantada pela autora. E ela ainda diz que não existe, há certa assimetria, na verdade, entre os dados da oralidade, que são sistemas já estabilizados ou em fase de estabilização, e os dados da escrita, que revelam ainda uma forte imaturidade por parte das crianças. Vemos também que os ataques são adquiridos primeiro que os grupos, conformando a hipótese levantada, e aqui considera-se que eles são os primeiros a serem adquiridos, pois já se encontram estabilizados, enquanto que os grupos ainda não. Em relação à representação da escrita, os ataques são representados com mais sucesso na escrita do que os grupos, também conformando a hipótese levantada, e isso se explica pelo fato de que há uma dificuldade maior nas representações gráficas de certas estruturas silábicas devido à complexidade das mesmas. Quanto mais complexa, mais difícil será para a criança de representar ela graficamente. E as crianças do quarto ano realmente apresentam melhores desempenhos do que as crianças do primeiro ano, conformando também a hipótese levantada. E a gente vê então que o grupo de crianças mais velhas, eles apresentam um desenvolvimento fonológico e ortográfico um pouco mais avançado do que o grupo de crianças mais novas, que também não é muita novidade, mas os dados também ajudam a confirmar essa hipótese. Bom, então, esses são os dados que eu gostaria de apresentar para vocês. E se restar alguma dúvida em relação a algo que me referi durante a apresentação, ou até mesmo se vocês tiverem interesse em acompanhar a pesquisa, ter contato com a pesquisa e etc., podem me mandar um e-mail e posso enviar para vocês a tese, ou até mesmo marcar uma conversa para conversarmos sobre as possíveis dúvidas ou sobre o assunto, que é bem interessante. Muito obrigada pela atenção e tenham todos um bom resto de dia.